Graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? Quero avisar que este carequinha não sou eu, tá? Não sei, acho que parece um pouquinho mais com o pastor Paulo Romero, né? Mas, brincadeiras à parte, que Deus abençoe a todos, a todas. Obrigado por estarem aqui, bondosamente nos ouvindo mais uma vez. Eu quero agradecer especialmente ao pastor Paulo Romero pela gentileza do convite. Estivemos aqui há um tempo atrás falando sobre as traduções. 2016, nós abrimos com Carlos Vailate e estamos fechando com ele. Misericórdia, hein? Tá vendo? Eu não sei se é uma coisa muito boa não, mas espero que sim, né? Opa, glória a Deus, amém, amém. Isso é pura graça e misericórdia de Deus, amém? Isso, realmente tem uma pessoa que merece todos os méritos por causa disso, que é o Senhor Jesus, amém? E também o pastor Paulo Romero, que graciosamente, pela sua generosidade e bondade, nos chamou. Talvez um pouco de dose de loucura também, né? Poderíamos aqui acrescentar. Mas, queridos, nós, como vocês já perceberam de forma muito clara, o nosso intuito nesta noite, nesta uma hora e pouco, é falar sobre a interpretação de Romanos 9 a partir da perspectiva de Jacó Armínio. Este livro que está aqui, também tem uma copiazinha dele aqui, um exemplar, né? Ele está sendo vendido ali na frente, depois para as pessoas que se interessarem, podem obter maiores informações ali com minha esposa, com algumas outras pessoas que estão ali, né? Mas permitam-me falar rapidamente sobre o livro, e na verdade falarei bastante sobre o livro hoje, e depois nós vamos entrar em alguns detalhes sobre a interpretação de Romanos 9 a partir da perspectiva de Armínio. Mas este livro, meus queridos, é uma obra que ela é datada, na verdade, de 1593, faz um pouquinho de tempo, né? Portanto, estamos falando ali do século XVI, já temos mais de 400 anos. É uma obra que originalmente foi escrita em latim, foi publicada póstumamente após a morte de Armínio. Armínio morre em 1609, depois nós vamos traçar aqui uma breve biografia de Armínio, de Jacó Armínio, até mesmo para explicarmos para os irmãos, para aqueles que porventura não o conheçam, um pouquinho da sua vida, da sua biografia, mas é uma obra que foi escrita originalmente em latim, foi traduzida depois em 1853 para o inglês por W.R. Bagnall, e a nossa tradução, nós acabamos fazendo uma tradução da obra em inglês, mas incluímos nas notas de rodapé várias notas de expressões ou termos de Armínio que aparecem em latim também, a fim de enriquecer mais ainda toda a questão presente na interpretação de Romanos 9, tá? Então, e essa obra é, na verdade, uma carta, que vocês depois verificarão, tem 96 páginas, é uma carta que Jacó Armínio, o teólogo holandês Jacó Armínio, cuja gravura está aqui diante de vocês, ele escreveu para um amigo seu ministro da região da Frísia, que corresponde hoje à região dos Países Baixos, e ele escreve esta carta se alegrando com este ministro frísio pelas semelhanças no pensamento que havia entre Armínio e esse outro teólogo, ministro também da igreja frísia. E ele escreve para ele essa carta dizendo: olha, eu li a sua análise de Romanos 9 e fiquei muito feliz porque há muitas semelhanças entre aquilo que eu entendo da interpretação escriturística de Romanos 9, especialmente dos versículos 1 a 23. E ele então escreve essa carta congratulando este ministro frísio. E nessa escrita ele acaba expondo o seu pensamento geral sobre como ele interpreta esta importante passagem, nada controvertida das Escrituras, né? Então, de uma forma bem resumida, absolutamente resumida, depois maiores detalhes estão ali presentes no livro, né? Eu escrevi tanto a apresentação quanto elaborei a tradução e as notas de rodapé. Não incluí tantas notas como poderia, a fim de tentar deixar Armínio falar o máximo possível, né? Eu deixei que ele mesmo falasse, já que o pensamento é dele, e também para não criar o absurdo de traduzir um livro cujas notas fossem maiores ou mais densas do que o próprio corpus escriturístico do pensamento de Jacó Armínio, tá? Mas por que Armínio escreve essa carta? Ele escreve
dentre os vários motivos, para criticar o pensamento calvinista supralapsariano de Romanos 9. E já vou explicar daqui a pouco para vocês o que quer dizer esse palavrão, né? Supralapsarianismo. Nós colocamos aqui uma tabela para explicarmos um pouco mais detalhadamente. Então, Armínio, ele critica essa interpretação que é chamada hoje de hipercalvinismo ou calvinismo rígido. Ele a critica com veemência e ele critica inclusive o seu professor, que fora seu professor de dogmática e exegese, Teodoro de Beza, que por sua vez foi discípulo, pupilo de Calvino. Calvino, que acabou sendo ali o professor de Teodoro de Beza, influenciou, foi o seu mentor, e Beza, por sua vez, foi um mentor de Armínio. Mas Armínio, ele discorda em muitos termos no que diz respeito à rigidez do viés hermenêutico predestinacionista presente no pensamento de Beza, aquilo que ficou conhecido depois como supralapsarianismo. Então, se depois vocês puderem ler o livro, vocês perceberão que Beza é citado umas 3 ou 4 vezes, Beza e os seus seguidores, de uma forma crítica, porque Armínio o contesta no seu pensamento. Qual é a nossa proposta agora nessa 1 hora e pouco que nós teremos aqui de fala? Primeiramente, nós vamos apresentar uma pequena biografia de Armínio, uma biografia muito curta mesmo, né? Depois nós apresentaremos as principais interpretações. Eu selecionei alguns versículos e alguns comentários de Armínio sobre alguns trechos-chave importantes de Romanos 9. E, finalmente, eu coloquei de forma comparativa aquilo que Armínio e Calvino entenderam sobre certos trechos de Romanos 9. Tá? Então, uma mini biografia de Armínio, a compreensão de alguns versículos-chave de Romanos 9 por parte de Armínio, e finalmente, espero que tenhamos tempo, um mini comparativo entre a compreensão de Calvino e Armínio sobre o contexto amplo de Romanos 9, especialmente Romanos 9, e alguma coisinha que envolve, por exemplo, Romanos 8, 29, um texto nada polêmico, que fala sobre a presciência e a predestinação. Tá? Espero que dê tempo para nós trabalharmos estes assuntos aqui rapidamente. Lembrando que, talvez, vez por outra, eu possa colocar aqui a minha opinião sobre algumas interpretações, não necessariamente tudo aquilo que Armínio aqui exposa eu irei concordar 100%, mas eu quero aqui compartilhar com vocês o pensamento deste importante teólogo holandês sobre a interpretação deste que é um dos textos, um dos capítulos mais importantes das Escrituras Sagradas, ok? Por favor. Ok, então aqui nós temos uma pequena parte já da biografia de Armínio. Armínio, ele nasce entre 1559 e 1560, muitos na verdade colocam a sua data de nascimento como 1560, outubro de 1560, aliás, curiosamente, Armínio nasce e morre em outubro, né? Então agora nós estamos comemorando 456 anos aí do seu nascimento, né? E também estamos comemorando agora em outubro também a data da sua morte, do seu falecimento. Carl Banks, que é o seu biógrafo mais importante, mais erudito, mais competente sobre a biografia e a teologia, mas especialmente a biografia de Armínio, ele dirá, com base em cartas de vários descendentes de Armínio, que na verdade ele nasceu em 1559, né? E não 1560. Mas como há essa controvérsia, de propósito eu coloquei entre 1559 e 1560, e ele nasce na cidade holandesa de Oudwater. Depois, obrigado, eu acho que ficou melhor, né? Para vocês também ficou melhor? Maravilha. Então, em 1575, a mãe e os irmãos de Armínio, eles são assassinados naquela que foi conhecida como uma invasão espanhola de Oudwater. Nós sabemos que nessa época a Holanda ela estava sobre o poder ali hegemônico, político, religioso da Espanha, e os espanhóis, predominantemente, obviamente, católicos, eles invadem ali a Holanda e existe todo um conflito, toda uma guerra, e neste ínterim, infelizmente, a mãe e os irmãos de Armínio, eles são cruelmente assassinados. Quando vamos mais adiante, uma época importante da vida de Armínio, em 1588 ele é ordenado pastor da Igreja Reformada Holandesa, e ele, durante ali o seu pastorado dura cerca de 15 anos, de 1588
a 1603. E curiosamente ele começa o seu ministério pregando sobre Romanos, sobre Epístola aos Romanos. Era costume na época, não é uma característica de Armínio, mas era costume entre os teólogos, ministros, reformados holandeses, começarem as suas prédicas, por exemplo, sobre Romanos. E na verdade investirem muito tempo na explicação de Romanos. Por exemplo, a gente vê, vocês já devem ter talvez lido ou tomado conhecimento, sobre os vários volumes da exposição de Romanos, escrita pelo teólogo puritano, calvinista, David Martin Lloyd Jones. E conta a história que ele pregou sobre Romanos durante 20 anos na sua igreja. Já pensou, pastor Paulo Romeiro? Durante 20 anos, todo o pessoal vai lá domingo, lá, qual é a pregação? Romanos, Romanos, Romanos e Romanos, né? É claro que Romanos é uma bênção. Eu não sei se eu teria essa coragem, ou esse ímpeto, essa capacidade, porque 20 anos em Romanos, né? Obviamente Romanos é maravilhoso, mas a Bíblia não se resume a Romanos. Mas naquela época, era costume entre teólogos e ministros da igreja reformada, tá? E Armínio, ele não foge a esta regra. Em 1590, ele se casa com Lisbeth Reael, com quem ele tem simplesmente 12 filhos, né? Estava ali rivalizando com Abraão, e 3 destes já morrem precocemente. Naquela época, com toda a deficiência nos problemas higiênicos, questões sanitárias e tudo mais, com toda a deficiência na infraestrutura tecnológica voltada para a medicina e tudo mais, infelizmente, seus filhos acabam morrendo muito cedo. Em 1593, que é o que nos remete a atenção especialmente na noite de hoje, é que ele escreve a sua carta sobre Romanos 9, a Gélios Snecanos, que é o seu amigo ministro da Frísia, que é a região ali dos Países Baixos, cuja reprodução ou tradução pioneira para o português nós temos por meio deste livro que está sendo hoje aí disponibilizado para os irmãos. Por favor. Continuando, em 1602, existe uma peste muito grande que acomete muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo morrem na Holanda. E Armínio, curiosamente, ele vai para todos os lugares da Holanda ajudar as pessoas enfermas. Eram pestes ou doenças que eram contagiosas. Ele não se preocupa em ser contaminado com a doença. A preocupação dele é ajudar todas as pessoas, o maior número possível de pessoas, levando-lhes uma palavra de conforto, de carinho, um auxílio. Então nós vemos um traço muito importante na vida de Armínio. Armínio não é um teólogo de gabinete. Ele é um ministro que ele busca viver o cristianismo na prática, né? Ele não se perde em elucubrações teóricas, filosóficas, apartado da realidade social, muitas vezes complicada que o cercava. Não, quando ocorre essa terrível peste, ele se preocupa em ir para todos os cantos da Holanda para ajudar todas as pessoas afligidas pela peste e aos seus familiares também. Em 1603 ele se torna doutor em teologia. Curiosamente, conta-nos a história, Carl Banks, que é o seu maior biógrafo, diz que ele na verdade havia recebido o título de doutor muito antes ainda desta data. Mas Armínio, ele tinha uma mente prodigiosa, era uma pessoa extremamente capaz, erudita, versado em latim, em hebraico, em grego. Ele era um tomista em termos filosóficos, né? Ele mais se alinhava com a filosofia de Tomás de Aquino. Era um leitor assíduo, não somente das obras do próprio Calvino, mas dos pais da igreja, de todos os filósofos e teólogos da Idade Média. E era uma pessoa que tinha uma mente tão prodigiosa que com 20 e poucos anos ali, ou até menos dirão outros historiadores, lhe ofereceram o título de doutor. Só que ele recusou, alegando que era muito jovem para receber aquele título. Então, estudando mais detalhadamente, mais à frente é que ele foi se doutorar em teologia na data específica de 1603. Entre 1603 e 1609, ou seja, 6 anos, ele se torna professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Aqui tem um detalhe importante. Percebam que durante 15 anos, conforme o slide anterior, ele foi ministro da Igreja Reformada Holandesa, mas durante apenas 6 anos é que ele foi professor de teologia na Universidade de Leiden. Armínio foi mais pastor, foi mais ministro do que um teólogo propriamente dito. Não que ele não tivesse todas as condições, como já acabei comentando agora há pouco para os irmãos,
O próprio Teodoro de Beza, quando ele está para assumir o ministério na Igreja Reformada, escreve uma carta de recomendação falando sobre todos os dotes intelectuais e espirituais que Armínio tinha, que lhe conferiam todas as condições para assumir o ministério da Igreja Reformada holandesa, né? Só que ele, por uma opção, ele acabou se devotando mais ao ministério pastoral do que ao ensino da teologia em si. Durante 15 anos ele é pastor, e durante cerca de 6 anos ele é professor de teologia na Universidade de Leiden, na Holanda. Depois, durante 2 anos, 1605, 1606, ele se torna reitor da própria Universidade de Leiden, né? Onde ele começa a organizar e a dirigir todos os trabalhos ali teológicos ou filosóficos de uma forma geral, ele os administra. Em 1608, ele apresenta em Haia o trecho do seu texto, que é um dos mais importantes, que é a sua chamada Declaração de Sentimentos. Esta obra não está junto com Romanos 9, ela é encontrada naquela obra de 3 volumes que a CPAD publicou ano passado, talvez alguns devam ter visto, né? Aqui tem aquela capa azulzinha, amarelinha, verdinha, em 3 volumes da CPAD, você tem ali a sua declaração de sentimentos, que, segundo os estudiosos de Armínio, é a sua obra mais madura e que reflete a teologia num período mais importante da sua vida. Então, normalmente os peritos nos estudos de Armínio vão dizer, se você quiser conhecer o pensamento de Armínio, comece estudando pela declaração de sentimentos, que é a sua obra mais madura, onde ele escreve tendo um grau de maturidade filosófico-teológica mais aprofundado. E aí, nós temos depois a sua morte em 1609, ele morre ali com cerca de 49 anos, morre na cidade de Leiden e morre de tuberculose. Naquela época, a tuberculose dizimava as pessoas de uma forma assustadora, e ele morre ainda antes de completar os seus 50 anos, ou ali na faixa, entre 49 e 50 anos. Depois, em 1610, obviamente pós-mortem, no contexto de Armínio, temos o surgimento da chamada remonstrância, os 5 documentos dos remonstrantes, que eles escrevem, na verdade, como um contraponto do chamado hipercalvinismo, ou calvinismo rígido da sua época, e, finalmente, entre 1618 e 1619, na verdade, de novembro de 1618 até maio de 1619, por volta de 5 meses, de 5 a 6 meses, nós temos o chamado Sínodo de Dort, que ocorre na cidade holandesa de Dordrecht, onde um concílio que Philip Schaff, que é calvinista, ele que é calvinista, irá chamar esse concílio de concílio ultracalvinista, que foi um momento onde os arminianos foram ali expulsos, e as suas ideias foram então, ou as suas teologias foram rechaçadas, eu diria de forma absolutamente unilateral. Então, aqui nós temos um resuminho, um breve resumo daquilo que seria uma biografia de Jacó Armínio. Agora nós queremos entrar em alguns comentários de Armínio sobre Romanos 9. Alguns desses trechos, de uma forma geral, eu acho que nós temos aí tempo, temos. Eu buscarei ler esses comentários e vocês poderão acompanhar, e depois, quando for necessário, nós comentaremos, traremos os nossos comentários sobre as exposições do próprio Armínio no que tange alguns trechos selecionados de Romanos 9. Primeiramente, nós temos aqui uma colocação de Armínio sobre o teor de Romanos 9 como um todo, como Armínio entende Romanos 9, qual é o assunto de Romanos 9. Isso é muito importante, porque normalmente os calvinistas, inclusive os calvinistas da época de Armínio e os calvinistas contemporâneos, via de regra, com raríssimas exceções, os estudiosos ou leigos calvinistas, eles entendem que Romanos 9 é o capítulo que fala sobre a dupla predestinação na Bíblia. Os estudiosos em geral, John Piper, vamos citar aqui alguns calvinistas, né? John Piper, R.C. Sproul, MacGregor Wright e tantos outros, eles vão dizer que o capítulo da dupla predestinação nas Escrituras é Romanos 9. Armínio, ele contesta este pensamento com forte veemência, com muito ímpeto, e ele diz o seguinte: não, o assunto de Romanos 9 é o mesmo de todos os 16 capítulos da Epístola aos Romanos, que envolve a ideia de que o justo
Ele só se torna justo ou é justificado pela fé. Este é o assunto. As pessoas são justificadas pela fé em Cristo. E aí, a partir desse tipo de pressuposto que Armínio vê em toda a epístola aos Romanos, é que ele irá construir a sua interpretação ou a sua exegese deste importante capítulo. E aí, qual é o assunto de Romanos 9? Vamos ver o que o próprio Armínio nos responde. Ele diz, as aspas estão todas ali citadas dele mesmo, sempre que os textos em vermelho estiverem ali, estamos apenas dando o nosso grifo para enfatizarmos um importante aspecto do pensamento dele. Então Armínio diz, abre aspas, o apóstolo Paulo trata ali, ou seja, em Romanos 9, do decreto pelo qual Deus decidiu justificar e salvar aqueles que seriam herdeiros da justiça e da salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo. E aí ele continua, agora com um jeitinho, né, com luva de pelica, ele critica o supralapsarianismo da sua época. Entenda-se o calvinismo do próprio Calvino, de Beza e de todos os calvinistas na sua época. Olha o que ele diz. Romanos 9 não trata do decreto pelo qual ele, Deus, decidiu salvar estes ou aqueles. Esses daqui eu vou salvar, aqueles eu vou rejeitar. E condenar outros. Ou aquele pelo qual ele decidiu dar fé a alguns e retê-la de outros. E isto poderia ser mais facilmente demonstrado com base na passagem propriamente dita e todo o contexto. Então, qual é a lógica de Armínio? Ele está dizendo, nós não podemos isolar Romanos 9 de toda a epístola, porque a epístola começa desde Romanos capítulo 1, o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentil, do grego, Romanos capítulo 4, ele vai dizer, toda a tônica da epístola aos Romanos diz que o justo é justificado pela fé, não por uma eleição incondicional, onde Deus, aí o acréscimo é meu, arbitrariamente, desde a eternidade passada diz, não, eu quero que a minoria da humanidade vá para o céu e a maioria esmagadora vá para o inferno. Armínio diz, não é este o assunto que está em pauta em Romanos capítulo 9. E aí depois ele vai explicar com maiores detalhes porque ele não entende isso, né? E lembrando que até o fim, nós buscaremos, até o término da nossa fala, buscaremos colocar lado a lado os pensamentos de Calvino e Armínio sobre alguns textos bíblicos. Aí nós vamos ver a tamanha discrepância na interpretação. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, vira e mexe eu escuto, ouço algum estudioso falar, peraí, Armínio era calvinista. Essa declaração, dizer que Armínio é calvinista, por si só, já dá ensejo a uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Essa única declaração. Porque Armínio, como um teólogo e um ministro reformado, ele se adequa a muitos pressupostos da igreja reformada. Entenda-se, calvinistas. Claro. Por exemplo, eu conversava até agora há pouco com o pastor Paulo Romero, agradavelmente tomávamos um café e conversávamos a respeito. Armínio, por exemplo, ele era pedobatista, ele aceitava o batismo de crianças, eu não aceito de jeito nenhum. O pastor Paulo Romero parece que não também, quer dizer, a maioria esmagadora das igrejas não, ele aceitava, né? Armínio, ele via que a igreja era o novo Israel. Eu não vejo de jeito nenhum. Para mim, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Mas enfim, em termos soteriológicos, é que nós veremos que Armínio, ele destoa bastante do calvinismo da sua época. Não quer dizer que ele não se adequasse ou concordasse com outros pressupostos da reforma protestante. É claro que ele concordava, mas em termos soteriológicos, ele é bem distinto, ou está bem distante desses tipos de pensamentos. E aí, por favor, agora sim que isso aqui já merece um tratamento bem detalhado. Quando a gente fala de supralapsarianismo, infralapsarianismo, o que quer dizer esses palavrões? Não estou falando em línguas, viu? Antes que alguém pense, né? Não estou falando em línguas. Mas se estiver, o pastor Paulo Romero, eu sei que ele tem o dom da interpretação, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que quer dizer supralapsarianismo. O termo supra, o prefixo supra, ele quer dizer acima ou antes de, a expressão obviamente é latina, né?
quer dizer acima ou antes de. E lapsarianismo vem de lapsus. Lapsus em latim quer dizer queda. Em outras palavras, o que ensina o supralapsarianismo, né? Que antes da queda, percebam que a queda aparece aqui no ponto 3, na primeira coluna à esquerda. Antes da queda, Deus resolveu predestinar alguns indivíduos à vida eterna e outros à condenação eterna, sem considerá-los em seus pecados, ou sem considerar se eles responderiam com uma atitude de fé ou de incredulidade ao Evangelho. Deus não os considera como seres criados. Daí a crítica que é feita de Armínio, porque se você entender o supralapsarianismo dessa forma, ele é absolutamente arbitrário. E eu concordo com Armínio 100%, quer dizer, o sujeito não tinha nem nascido, Deus não levou em conta nem a sua presciência, porque para Calvino, por exemplo, não existe presciência pura. Tudo que Deus prevê, Ele determina. Ele não olha passivamente para a história. Aquilo que Ele vê, Ele já prevê, porque Ele mesmo colocou lá na frente. Quer dizer, se nós chegarmos às últimas conclusões desse pensamento, Deus inevitável e inexoravelmente será visto como autor do mal e do pecado. Então, o caráter de Deus é algo muito caro, muito importante para Armínio. E por isso que Armínio fala, não, eu não posso aceitar o supralapsarianismo. Mas entendam, supralapsarianismo vai dizer que Deus, antes da queda do homem, Ele já predestinou algumas pessoas incondicionalmente para a salvação e outras para a condenação. Daqui a pouco eu vou explicar os pontos. O infralapsarianismo, ao contrário, infra quer dizer antes ou abaixo, né? Na verdade aqui o sentido é de antes, e lapsus, mais uma vez, queda. Em outras palavras, a coluna do meio, Deus, Ele resolve, antes de predestinar os indivíduos, Ele primeiro resolve, Ele cria e depois é que Ele permite a queda. Ou seja, a queda do homem no pecado, ela ocorre antes da predestinação. Ou seja, quando Deus predestina alguns para a salvação ou para a condenação, o homem já existe em pecado. Só que no segundo ponto do infralapsarianismo, há alguns que colocam, em vez de permitir a queda, eu coloquei de propósito de vermelho, alguns colocam ordenar a queda. Tá? Essa é uma questão também importante. Feitas estas observações bem breves, bem resumidas, vejamos o que cada um dos pontos diz. Então, o supralapsarianismo, a ordem dos decretos de Deus, né? Tanto no calvinismo quanto no arminianismo, Deus, ao criar o mundo e ao fazer todas as coisas, ele decreta, né? Ele estabelece um decreto onde Ele vai fazer todas as coisas que estão presentes no mundo. E de acordo com a concepção calvinista, infralapsariana ou o arminianismo, há uma ordem distinta para estes decretos, a ordem lógica, de acordo com a criação ou estabelecimento divino de todas as coisas. O que diz o supralapsarianismo? Que é especialmente o que Armínio condena nessa obra, uma análise de Romanos 9. O que diz? Primeiro, Deus decide decretar, predestinar alguns indivíduos à vida eterna e outros à condenação eterna, sem antes tê-los criado. Veja só, a criação só vem no ponto 2. E sem que eles fossem pecadores. Ou seja, Deus desde a eternidade não levou em consideração nada e ninguém e simplesmente falou, eu vou criar uma turma pequena para o céu e uma turma infinitamente maior para ir para o inferno. Deus é Deus, Ele é soberano, ninguém contesta a sua vontade e acabou. Essa é a visão do supralapsarianismo. Depois disso, Deus decide criar o mundo, o universo, enfim, todas as coisas. Em terceiro lugar, Deus decide ordenar a queda. Esse ponto é importante. No supralapsarianismo, assim como no infralapsarianismo em geral, mas isso é mais forte no supralapsarianismo, Deus não prevê apenas a queda do homem no pecado, Ele decreta e deseja que ela ocorra. Deus ele não estava vendo, olha, dei livre-arbítrio para Adão e Eva e eu prevejo que eles pecarão. Não, Deus não somente prevê, mas deseja ativamente e contribui para que Adão e Eva caiam em pecado. E aí é o que é o mais terrível. Mas Deus não tem culpa nenhuma. Adão e Eva são totalmente culpados pelos seus pecados. Deus ordena, eles obedecem, mas a culpa é deles e Deus não tem culpa nenhuma. Esse é o supralapsarianismo, né? Percebam que a lógica, né? Claro, o supralapsarianismo ele segue um viés filosófico compatibilista,
que aceita tanto a ideia da soberania divina quanto a ideia da liberdade humana, e essas coisas não são contraditórias ou mutuamente excludentes. Mas enfim, vamos lá. Depois da ordenança da queda, quarto ponto, apontar Cristo como fundamento da salvação para redimir os eleitos. Quinto, prover os meios da salvação, o Espírito Santo, a regeneração, o arrependimento, a fé e tudo mais. Isso vem em último lugar. Por que Armínio critica? Um dos motivos pelos quais ele critica o supralapsarianismo. Percebam que Cristo ele vai aparecer aqui no final como fundamento da salvação. Quer dizer, na cabeça de Armínio, e eu aqui concordo com ele totalmente, no supralapsarianismo, as pessoas não são salvas pela morte de Cristo. Elas são salvas por um decreto incondicional, quer dizer, não há justificação pela fé. Há uma justificação pela predestinação incondicional, ou eu acrescentaria, a predestinação arbitrária. Então não existe justificação pela fé, coisa nenhuma. A pessoa é justificada por um decreto arbitrário desde a eternidade passada. Se ela vai crer ou não, né, é algo que é secundário. A cruz de Cristo acaba sendo algo secundário, e isso preocupa Armínio. Armínio não aceita que a morte de Jesus tem um papel secundário, ela é algo central na salvação. Só que a maneira como o supralapsarianismo ele é criado ou sistematizado leva a esse tipo de interpretação. E Armínio diz, eu não posso concordar com isso de jeito nenhum. E cá entre nós, eu particularmente concordo com ele em 100%. No infralapsarianismo nós temos uma pequena mudança. Deus primeiro ele cria o mundo. Em segundo lugar, ele decreta permitir a queda. Algumas versões de infralapsarianismo trazem ordenar a queda, né? Então não é só uma permissão passiva. Deus ordena, ele deseja a queda do homem no pecado. Mas Deus não tem culpa nenhuma. A culpa é de Adão. Ele deseja, mas a culpa é de Adão, não é dele. Tem o mesmo problema. Em algumas variações do infralapsarianismo, há o mesmo problema que ocorre no supralapsarianismo. Depois de permitir a queda ou ordenar, de acordo com algumas versões, Deus decreta predestinar alguns indivíduos caídos, aqui já tem a diferença. No supralapsarianismo, esses indivíduos não foram nem criados, e Deus já escolhe, estes vão para o céu, estes vão para o inferno. No infra, não, existe já toda a humanidade é caída. Dessa massa toda caída, Deus escolhe. Um percentual menor vai para o céu, o percentual esmagador maior vai para o inferno. Aí nós temos um detalhezinho. Em quarto lugar, apontar Cristo como fundamento da salvação para redimir os eleitos. E quinto, prover os meios da salvação. De novo, Espírito Santo, regeneração, arrependimento, fé, tudo que é importante para a salvação. No arminianismo, percebam que a Ordo Salutis é distinta e tem 2 pontos até a mais. A lógica da sistemática da Ordo Decretorum, ou seja, a ordem dos decretos divinos no arminianismo. Primeiro, Deus decide criar a humanidade, tá? É essa a visão de Armínio. Segundo, Deus decide permitir a queda. Nunca, jamais, em hipótese alguma, Armínio diz que Deus ele decreta ativamente ou ele deseja a queda. Aliás, nós vamos ver isso num dos trechos do comentário dele de Romanos. Ele não aceita a ideia de que Deus ordena ou pré-ordena a queda. Deus permite a queda. Ao criar seres livres, esses seres livres podem cometer o pecado, ir para o lado do mal. E ao fazerem-no, caem em pecado. Tá? Terceiro, olha a importância que Armínio dá para Cristo. Ele o coloca lá no início. O terceiro decreto, já que Deus ele permite a queda, no terceiro ponto ele já tem um remédio para a queda, que é apontar Cristo como fundamento da eleição dos redimidos. E aqui entenda-se, como nós bem sabemos, e se talvez nem todos saibam, podemos descobrir isso agora, para Armínio, Jesus ele morre por todos e cada um dos homens. Ele não morre pelos eleitos apenas. Ele morre por toda a humanidade pecadora, toda sem exceção. Não é sem distinção, como diz o calvinismo, é sem exceção. Todos. Quarto lugar, Deus decreta salvar em Cristo o grupo dos crentes penitentes e condenar os descrentes. Então perceba que Armínio busca equilibrar na balança a ideia da justiça. Deus não pode ser arbitrário. Este vai para o céu, este vai para o inferno. Não, quem vai para o céu? Aqueles que pela graça creram em Cristo e por esta mesma graça permaneceram crendo em Cristo até o fim.
Estes então são salvos. Quem são os condenados? Aqueles que, apesar da graça trabalhar em suas vidas, resistiram a ela no início e continuaram a persistir em negar a graça até o final de suas vidas. Estes é que são condenados. Então não há aquela coisa meio arbitrária como há no ponto de vista supralapsariano, ou no infra também, eu diria. Em quinto lugar, Deus decreta prover os meios da salvação, o Espírito Santo, tudo que a gente comentou. E em sexto lugar, Deus decreta salvar ou condenar indivíduos. Perceba que no item 4 é o grupo. A gente vai entender daqui a pouco o porquê do grupo, né? E em sexto lugar, salvar ou condenar indivíduos pré-conhecidos como crentes ou incrédulos. A salvação no arminianismo, ela se dá com base na presciência divina. E isso não é uma inovação de Armínio. Jerônimo, o Agostinho Jovem e vários pais da igreja entenderam no período entre o ano 100 até o ano 650, que é o chamado período aproximado da patrística, daqueles teólogos ou bispos que sucedem os apóstolos, grande parte dos expoentes exegetas do texto de Romanos 8, 29, que diz: aos que dantes conheceu, a estes predestinou, entendem que o fundamento ali da salvação é a presciência divina. Então Armínio não está inventando moda, ele está seguindo uma tradição de longuíssima data que vem antes dele, tá? Por favor. Agora vamos ver alguns outros detalhes. Eu vou tentar, acho que correr um pouquinho, que agora que eu estou vendo ali que acho que eu preparei coisas demais, mas vamos lá. Bom, a salvação baseada na presciência da fé. Vejamos o que diz aqui o texto. Estamos citando aqui Armínio, tá? Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí parece muito calvinista, né? Calma, devagar, é só continuar a ler o texto. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, algo que Calvino jamais admitiria. Jamais. Nem Calvino, nem os calvinistas, nem o Sino de Dort, nenhum calvinista sério admite isso. Então, para você ver que Calvino, ou Armínio, melhor dizendo, não é tão calvinista como alguns querem, né? Este decreto tem o seu embasamento na presença de Deus, pela qual ele, Deus, sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, uma graça que vem antes, creriam e por sua graça subsequente perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Tá? Então, para Armínio, Deus é justo. Ele não pode condenar pessoas arbitrariamente para ir para o céu ou para o inferno. Mas Armínio pensa, o supralapsarianismo e o infralapsarianismo, infelizmente, lógica e necessariamente, conduzem à ideia ou à imagem de um Deus arbitrário. E Armínio vai dizer, isso está no seu livro, Uma Análise de Romanos 9, que a justiça de Deus, ela acompanha todos os seus atributos. Tudo aquilo que Deus faz, ele faz com justiça. Portanto, para Armínio, Deus não seria justo, ou seria tudo menos justo, se ele, de forma arbitrária, sem levar em consideração a resposta de fé ou de incredulidade dos indivíduos, ele fizesse com que um grupo fosse para o céu e outro para o inferno. Essa é a lógica, a suma da lógica do pensamento de Armínio. Continuando em Uma Análise de Romanos 9, que é esse livro, olha o que ele diz. Não erra aquele que diz que o conhecimento prévio ou a presciência da fé em Cristo é indicado em Romanos 8, 29. Lembra aquele texto? Aos que dantes conheceu, a estes também predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então, Armínio diz, quem diz que aos que dantes conheceu, a estes predestinou, a ênfase aqui, ou a referência ao conhecimento prévio de Deus da fé em Cristo, não erra, ele está correto, né? E aí ele continua, ninguém é conforme à imagem do Filho de Deus, que é o contexto de Romanos 8, 28 a 30, se não crê nele. Assim sendo, ninguém é predestinado por Deus a essa conformidade, a não ser que seja considerado um crente. A lógica de Armínio é a lógica de Romanos 8, 29. Aos que dantes conheceu, prognosco, conheceu de antemão, a estes predestinou. Em outras palavras, os predestinados são os pré-conhecidos. É o que está em Romanos 8, 29. Quem são os predestinados para a salvação ou condenação? Os pré-conhecidos. Pré-conhecidos em que sentido? Pré-conhecidos como pessoas que creriam em Cristo pela graça.
e perseverariam na fé por essa mesma graça, e pré-conhecidos como aqueles que seriam incrédulos e perseverariam na mesma incredulidade até o fim. Os primeiros são salvos, são eleitos para a salvação, os últimos são eleitos para a condenação eterna. Essa é a interpretação de Armínio. Por favor. Agora, selecionamos alguns textos, alguns versículos de Romanos 9. O quadrinho vermelho é o texto bíblico, e aqui em seguida o comentário de Armínio, tá? Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que Armínio entende aqui? Aqui tem uma peculiaridade do pensamento de Armínio, que é importante nós aqui destacarmos, e ele vai dizer o seguinte, nesse texto: se alguém inquirir por que Deus deseja que Ismael e Esaú sejam tipos dos filhos da carne, mas Isaque e Jacó os tipos dos filhos da promessa, eu respondo, porque era adequado por causa da relevância e da concordância entre o tipo e o antitipo. Em relação ao primeiro tipo, de que aquele que nasceu da mulher escrava, Agar, e da carne deveria ser o tipo dos filhos da carne, mas que aquele que nasceu da mulher livre da promessa, Sara, deveria ser o tipo dos filhos da promessa. Então, parte do capítulo 9 de Romanos, Armínio entende de forma tipológica. Ele não entende Esaú e Jacó, por exemplo, já estou adiantando os próximos slides, como indivíduos em si, mas como tipos de classes de pessoas. Um representando a classe daqueles que são justificados pela fé, o outro grupo representando a classe daqueles que buscam ser justificados pelas obras da lei. Essa é a leitura tipológica que Armínio, em geral, apresenta do texto de Romanos 9 como um todo. Tá? Por favor. Romanos 9:11. Porque não tendo eles ainda, Esaú e Jacó, né? Nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Aqui o texto grego é interessante, até em português a gente percebe que ele é uma ruptura, né? Paulo, ele não conclui o seu pensamento, há uma lacuna, ele não finaliza o seu pensamento, né? Isso fica, acho que, claro, tanto em português como também no texto grego, falta algo, né, que Paulo acaba não colocando. Mas enfim, como que Armínio entende este versículo? Ele diz, o propósito de Deus que está de acordo com a eleição faz referência àqueles que têm fé no Deus que chama e que confiam em Cristo, não aqueles que buscam a salvação pelas obras da lei. Percebam que ele vai trabalhando com essa dicotomia ao longo da sua explicação de Romanos 9. Então, Paulo, na concepção de Armínio, sempre trabalha com a ideia daqueles que são justificados pela fé somente. O lema da reforma, somente pela fé, ele é levado muitíssimo a sério por Paulo. E ele vê essa tônica da fé presente especialmente também, não exclusivamente, mas também em Romanos, no capítulo 9. Em alguns slides eu vou dar uma avançada mais ou menos, tá? Para a gente depois... Ok, é que eu estou preocupado, o pastor Paulo Romero está quase tirando um sapato para jogar em mim, tá? Qualquer coisa vocês me defendam, por favor, né? Brincadeiras à parte, eu só estou um pouquinho preocupado com, talvez eu avance um pouco por causa disso, que eu quero chegar nos comentários de Armínio e Calvino, paralelos para nós entendermos algumas coisas, né, sobre Romanos 9, mas vamos lá. Como está escrito, Romanos 9:13, amei Jacó e odiei Esaú. Aqui é um texto que, né, esse é um texto complicado, né? Como que Armínio entende? Jacó e Esaú, eu já adiantei, né? Devem ser considerados não em si mesmos, não são pessoas, indivíduos, não que eles não tenham existido, mas para Armínio, a interpretação paulina de Romanos 9 não está tratando deles de forma literal, mas de forma tipológica, a interpretação de Armínio. Ele diz, eles não devem ser considerados em si mesmos, mas sim como tipos, sendo o primeiro, Jacó, o tipo dos filhos da promessa, que buscam a justiça que é da fé, de novo o tema da justificação pela fé, que buscam a justiça que é da fé em Cristo. E o segundo, Esaú, ele é o tipo dos filhos da carne que buscavam a lei da justiça. Consequentemente, como entender a ideia de que Deus ama um e odeia outro? Ele vai explicar isso
Na continuação, 11 páginas depois, ele vai explicar: Deus ama aqueles que buscam a justiça e a salvação pela fé em Cristo. Estes são representados por Jacó, mas odeia aqueles que buscam a mesma coisa pelas obras da lei, que representam Esaú. É assim que ele lê o texto. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa interpretação de Romanos 9, porque, na verdade, eu entendo que o verbo grego, missel, odiar aqui, abrindo um parênteses meu, tá? Eu falando agora, não Armínio. Então, o termo grego missel, que é usado para odiar, ele é um hebraísmo ou um semitismo, é uma figura de linguagem usada quando você tem dois tipos de pessoas ou assuntos e que são contrapostos um ao outro por meio de uma antítese. Então, por exemplo, a ideia de amei Jacó e odiei Esaú, numa linguagem hebraica ou semítica, simplesmente quer dizer, eu preferi Jacó do que Esaú. Somente isso. Eu escolhi ele em vez do outro. Aí que vem a grande pergunta, que talvez os calvinistas estejam, talvez os nossos queridos irmãos calvinistas que aqui estejam fazendo. Mas espera um pouquinho, ele amou e odiou em que sentido? Já estou adiantando aqui Calvino, enfim. Para Calvino, Deus amou salvificamente Jacó, e portanto ele amou em termos eletivos para a salvação, e odiou Esaú como um réprobo, e portanto ele foi para o inferno. E a meu ver o texto não está falando de absolutamente nada disso, e nesse ponto eu distou tanto de Calvino quanto de Armínio. Deus simplesmente, nessa passagem, entendo eu, que Paulo na sua exegese está dizendo que Deus, como ser livre e soberano que é, e Deus é absolutamente soberano e livre, ele escolheu que o seu propósito de abençoar todas as nações da terra, soberanamente se daria, esse processo histórico redentivo, se daria pela linhagem de Jacó e não pela linhagem de Esaú. É somente isso. Em vez de ser Abraão, Isaque e Esaú, foi Abraão, Isaque e Jacó. Ele escolheu Jacó como soberano que é, a fim de que de Jacó viesse Israel, de Israel o Messias, e do Messias a possibilidade da salvação para toda a humanidade. Então é essa, Deus é livre e soberano para escolher quem Ele quiser, para que prestem serviços histórico-redentivos e que assim cumpram seus planos. Nesse ponto ele escolhe que a bênção prometida para Abraão em Gênesis 12, e que todas as famílias da terra serão abençoadas, isso passa pela linhagem de Jacó e não de Esaú, e Deus é soberano para escolher quem quer que Ele pudesse escolher para dar continuidade a essa linhagem histórico-redentiva messiânica. É isso, não está nada de falando, escolhi Jacó vai para o céu, escolhi Esaú ele vai para o inferno, nada disso. Então nesse ponto eu distou de Armínio e de Calvino. E com relação ainda voltando a essa questão de ódio, é tão interessante que a ideia de odiar é um semitismo, um hebraísmo. Isso é tão interessante que, se os irmãos puderem ler os evangelhos sinóticos, num dos textos dos evangelhos sinóticos, Jesus dirá aos seus discípulos que aqueles que não negarem pai, mãe, irmãos e filhos, e não os aborrecerem, ali a palavra aborrecer é missel, é a mesma que aparece aqui, odiar. Agora, cá entre nós, será que Jesus diria para os seus discípulos, olha, vocês têm que odiar sua família para me seguir? Odeiem seus pais, suas mães, seus filhos e me sigam. É o mesmo verbo grego, missel, é o mesmo de Romanos 9,13, que é o que está nos evangelhos sinóticos, e o mesmo que aparece na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, de Gênesis 29, quando diz lá no contexto que Jacó ama mais Raquel do que Leia. É o mesmo tipo de verbo que é usado, ou seja, prefere um a outra. O texto não tem nenhum tipo de correlação com a ideia de uma eleição incondicional para a salvação ou para a reprovação, isto é, para a condenação no inferno. Assim que eu, de forma muito rápida, resumida, entendo esse texto. Obrigado. Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Vejamos como Armínio entende esse texto, palavras dele. Em Romanos 9,16, onde está escrito, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, a palavra justiça está subentendida. Lembram-se que eu comentei agora há pouco? Armínio, ele cita Tertuliano, dizendo que a justiça, ela sempre acompanha todas as obras de Deus, sempre. Tudo que Deus faz, não importa o que Ele faça, Ele é acompanhado da justiça.
Ele não pode fazer algo de forma injusta. Mas Armínio entende, ele seria injusto se, podendo salvar toda a humanidade, ele arbitrariamente escolhe apenas alguns para o céu, incondicionalmente, e os outros para o inferno. Ora, se a salvação, a eleição é incondicional, na concepção clássica do calvinismo, raciocina Armínio, então Deus seria absolutamente injusto. E a justiça é o atributo, e ele cita Tertuliano, um dos pais da igreja do segundo ou terceiro século, ele diz: a justiça é um dos atributos que amarra, que acompanha todas as demais características de Deus. Então Deus não pode fazer nada que venha significar ou resultar em injustiça, porque ele é absoluta e perfeitamente justo. E aí ele diz: a palavra justiça está subentendida, pois a discussão nesse trecho de Romanos 9 é com referência àqueles a quem a justiça é propriamente imputada. De novo, a ideia da justificação pela fé. E não aqueles que trabalham, mas aqueles que creem. Ou seja, a justiça não é obtida por aquele que quer ou por aquele que corre, mas por aquele de quem Deus se compadece, a saber, o fiel, o crente. É dessa pessoa que o texto está dizendo. É bem engenhosa a construção de Armínio nesse ponto. Por favor. Continuando, Romanos 9,18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. O calvinista lê esse texto, ele fala: não, Deus, ele não está levando em consideração sua fé, a essência da fé, que coisa nenhuma. Não tem, se você crê, se é incrédula, nada disso. Ele não leva nada, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser mandar todo mundo para o inferno, ele poderia fazer isso. Armínio diz alto lá: Deus é justo. Aliás, Armínio tem uma importante teologia da criação desenvolvida, que inclusive arminianos desconhecem. Então, no pensamento de Armínio, e eu concordo mais uma vez com ele nesse ponto, ele vai dizer, e isso não está aqui, tá? Mas estou citando trechos de outras obras dele. Ele vai dizer: tudo aquilo que Deus cria é bom, e a coroa da criação de Deus é o homem. Armínio diz: não faz sentido um Deus que é bom e cujas suas obras são envoltas em justiça, bondade, misericórdia e tudo mais, ele criar indivíduos e já predestiná-los, a maioria destes, para o inferno. Não faz sentido um criador que cria criaturas já para o inferno. Ele as cria para que essas criaturas atinjam o máximo de perfeição. Ele vai dizer isso em Romanos 9. O máximo de perfeição. Agora, que máximo de perfeição pode existir se Deus já predestina incondicionalmente e de forma irreversível a maioria da humanidade para o inferno? Porque no calvinismo, tanto a eleição incondicional para a salvação quanto para a perdição é irreversível. São irreversíveis. Meu irmão, se você é um vaso de ira, na concepção calvinista, não há absolutamente nada que você possa fazer. Eu só diria: sente e chora, né? Que você vai arder no mármore do inferno, meu filho. Não, mas se eu quero ser salvo, não importa você querer, Deus se compadece de quem quiser. Não, mas Jesus não morreu por mim, não morreu coisa nenhuma, ele morreu só por um grupinho que são os eleitos, né? Então, curto e grosso, o azar é seu. Calvinismo, com todo o respeito do mundo, é questão de sorte. Sorte ou azar. Se você é eleito, é sorte, porque Deus não previu a sua fé nem nada, então é no palitinho. Bem me quer, mal me quer. Meu filho, se mal me quer, vai arder no inferno. Acabou. Não, mas eu quero crer. Não, você não quer crer coisa nenhuma, você está enganado, né? Aliás, há no calvinismo uma coisa que se chama graça temporária. Calvino diz que às vezes Deus dá uma graça temporária para o indivíduo. O sujeito acha que é crente, talvez comece a vir para a igreja. Quando o negócio está começando a pegar, Deus tira. Porque Ele não quer que essa pessoa se converta. E Deus Ele é justo, Ele faz o que Ele quer. E quem somos nós para criticá-lo, porque Ele é soberano? Isso está nas institutas, nas obras de Calvino. Então é importante, né, a gente ler as obras de Calvino, de Armínio. E eu digo com todo respeito, meu irmão, se você é calvinista, glória a Deus pela sua vida. Seja com consistência, leia as obras, mas leia as obras contrárias de Armínio. Se você é arminiano, fale dos calvinistas sem ler as obras, né? Eu falo porque eu li e reli as institutas e vários comentários de Calvino. Então eu sei o que eu li, né? E eu sei que os meus olhos não me enganaram naquilo que eu li. Aliás, nós vamos ver aqui o que Calvino diz daqui a pouco. Vocês vão ler tirado do trecho dele, vocês é que vão chegar às consequências, né, naquilo que ele diz ou não. Mas vamos lá. Logo, pois, compadece de quem quer
e endurece a quem quer. Olha o que Armínio comenta desse texto. Se Deus pode ter misericórdia de quem Ele quer e endurecer a quem Ele quer, então Ele também é livre, Deus é livre, para formar um propósito de acordo com a eleição, pela qual Ele pode determinar ter misericórdia dos filhos da promessa, os que creem. É nesse sentido que Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Deus decretou desde a eternidade passada ter misericórdia daqueles que creem. Ele que criou assim, acabou. Né? E ao mesmo tempo, Ele determinou endurecer e punir os filhos da carne, que representam aqueles que buscam ser justificados pelas obras da lei, pelo mérito humano. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Armínio concorda que Deus é Deus, mas não no sentido supra ou infralapsariano, especialmente o supra. Ele fala, Deus é Deus, mas Deus não pode ser injusto, porque senão nós maculamos o seu caráter. Ele é todo bondoso, todo benevolente, todo amoroso, todo justo. Por favor, estamos no penúltimo ponto aqui, Romanos 9,19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por que Deus se queixa? Aqui quem está se queixando é Deus, tá? Dentro daquilo que é chamado, aqui é um recurso, permitam-me um parênteses, esse recurso aqui, que Paulo usa, por que Deus se queixa ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade, ele imagina que Deus está se queixando, ele está imaginando uma possível refutação, uma possível interrogação dos seus opositores, especialmente os judeus. Isso é chamado, como recurso estilístico, de diatribe. Diatribe é quando você tem um interlocutor imaginário, com possíveis perguntas, verdadeiras ou retóricas imaginárias, e você busca interagir com tais interlocutores imaginários com as suas questões. Isto é chamado, tecnicamente, em teologia, ou em exegese, hermenêutica, enfim, de diatribe. Tá? Bom, aqui cabe uma questão importante. Vamos ler de novo. Dir-me-ás então, não tem a ver com o diabo, pastor Romero, não. Seria um diabibe, uma coisa assim, né? Vamos lá. Brincadeiras à parte, olha só o que diz esse texto. Porque quem resiste à sua vontade, Paulo está dizendo, ninguém pode resistir à vontade divina. E o que Armínio fala? Eu concordo, mas a gente tem que saber que tipo de vontade Paulo tem em mente. Né? Que tipo de vontade ele tem aqui em mente? Porque normalmente a leitura que o calvinismo faz desse texto ninguém pode resistir à vontade de Deus. Se ele quis incondicionalmente eleger alguns para o céu e outros para o inferno, ninguém pode resistir a esse tipo de vontade. Armínio mais uma vez diz, alto lá, você tem que provar que é esse tipo de vontade que está aqui no texto. E o contexto diz que não é. Olha que leitura interessante de Armínio, olha o que ele vai dizer aqui. E aqui ele está tendo um diálogo com um calvinista, né? Olha só, da sua época, abre aspas, olha o que ele diz. O senhor William Perkins, que é um calvinista famoso da época de Armínio, aliás, diga-se de passagem, supralapsariano, ele diz, o senhor William Perkins afirma que a vontade divina, a que Romanos 9:19, o texto citado, faz referência, é a vontade antecedente, não sendo possível resistir a ela. Aí ele diz, cabe ao Senhor provar essa afirmação. O Senhor está dizendo algo que o Senhor não consegue comprovar no texto. Ele vai explicar, eu já vou explicar o que quer dizer vontade antecedente e consequente já. Aí ele diz, a própria afirmação do texto diz, uma vez que o assunto nessa passagem é a vontade de Deus pela qual ele endurece e tem misericórdia, que são efeitos divinos seguindo atos da criatura. Ou seja, Deus está reagindo aos atos de pecado dos seres humanos. Ele não está agindo de forma arbitrária, ele está agindo para punir. Né? Essa é a lógica dele. Aqui não é uma vontade antecedente, é uma vontade consequente. Consequente é o quê? Ao pecado, aos atos do homem. Deus está reagindo, interagindo com o homem nos seus pecados. E aí ele diz, que são efeitos divinos, seguindo atos da criatura, perfeito, que são pecaminosos. E aí ele conclui, chamados pecado, que a vontade aqui mencionada é consequente e não antecedente. Ele diz para o calvinista da sua época, o senhor tem que provar que aqui é a vontade antecedente. O que é vontade antecedente e consequente para Armínio? A vontade antecedente é aquela vontade, aquele desejo que Deus tem de realizar algo com relação às suas criaturas, sem que ele leve em consideração os atos delas, antes de qualquer ser humano fazer qualquer tipo de ação, boa ou má.
É uma resolução que Deus toma desde a eternidade passada. Ele não leva em consideração as criaturas, os seus atos ou reações. Não, ele simplesmente quer fazer e pronto. Então Armínio diz, não é esta vontade antecedente que está em pauta em Romanos 9. É a vontade consequente, ou seja, é a vontade de Deus depois das ações e reações humanas diante dele. Depois que o homem rejeitou a Deus, viveu no pecado, persevera no pecado, depois disso tudo, aí é que Deus tem o desejo de condená-lo. É essa vontade, a vontade que vem depois das ações humanas, que é irresistível. Ou seja, você crê em Jesus, então irresistivelmente você não pode lutar contra a vontade dele, porque você vai para o céu no final. Se você perseverar no pecado, a vontade dele será que você vai para o inferno. E quanto a estas vontades, você não pode ir contra elas. Então a vontade que está presente nesse texto de Romanos 9, diz Armínio, é consequente, senhor William Perkins, não é antecedente. E o contexto mostra isso, porque são vasos de ira. Por que são de ira? Porque estão em pecado, caso contrário não seriam de ira. Então a vontade antecedente não está presente em Romanos 9. E a meu ver aqui Armínio é genial. Não há uma vontade arbitrária, não, ele fala, não, você tem que entender os vasos, porque eles já estão vivendo em ira, e Deus leva os seus atos em consideração. Essa é a questão. O último ponto aqui, antes de irmos para Calvino e Armínio, que eu sei que vocês estão querendo, né? Eu já imagino aí alguns rostinhos e tudo mais, né? Romanos 9, 22, famoso Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? E aqui, mais uma vez, um comentário, a meu ver, extremamente lúcido e perspicaz de Armínio. Não é que Armínio acerte sempre não, viu? Por exemplo, essas questões de tipologia, alegoria e tudo, não concordo com ele, algumas outras interpretações, mas nesses aspectos filosófico-teológicos, a meu ver, ele é simplesmente genial. Assim como, permitam-me ser justo no meu comentário, Calvino também é genial na sua exegese aos comentários bíblicos que faz e nas próprias institutas, tá? Devemos reconhecer o seu tamanho, grau de intelecto e erudição, tá? É um senhor teólogo, tanto é que Armínio o elogia com razão. É um senhor exegeta e um senhor teólogo. Simplesmente não concordo com as premissas e os pressupostos predestinacionistas de Calvino. Isso, todavia, não desmerece a importância como um todo das suas obras, que fique absolutamente claro de forma justa, tá? Mas vamos para Romanos 9, 22. Vejamos o que Armínio diz. Ele, Deus, não está irado com eles, com esses vasos de ira, com essas pessoas que são endurecidas, a menos que eles já tenham se tornado vasos de ira. Então não é Deus que cria para ser vaso de ira nem nada. Não, eles é que se tornam por causa da sua persistência no pecado. Não há arbitrariedade. Eles que se tornam vasos de ira, não é Deus que os torna vasos de ira. Né? Então aqui ele está criticando o seu professor Beza e todo o calvinismo supralapsariano da sua época. Né? E ele vai dizer, nem ele quando por seus próprios méritos, os méritos dos homens, as responsabilidades dos homens, eles foram preparados para a destruição, imediatamente, de acordo com o seu próprio direito, leva a cabo a sua ira na sua destruição. Mas ele, essa frase final em vermelho é importante, ele, Deus, os suporta, os vasos de ira, com muita longanimidade e paciência, convidando-os à penitência e esperando por seu arrependimento. Calvino diz, vaso de ira já é um réprobo incondicional destinado à eternidade. Esse sujeito jamais, um vaso de ira para Calvino e para o calvinismo verdadeiro, consistente, um vaso de ira jamais pode se tornar vaso de misericórdia. Armínio fala, alto lá, o sujeito pode ser vaso de ira por enquanto, mas ele pode se converter, porque a graça de Deus continuará a insistir com ele, pelo Evangelho, o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Então, Armínio diz em outras palavras, e aqui mais uma vez ele destoa profundamente do calvinismo, ele diz, aqueles que são vasos de ira, a situação não é irreversível, eles podem se tornar vasos de misericórdia, mas o contrário é verdadeiro, cuidado, porque os vasos de misericórdia podem se transformar em vasos de ira. Então percebam que o raciocínio dele é absolutamente pertinente. Então ele está dizendo, as coisas não estão fechadas não, o negócio está em aberto, dependerá da sua resposta
positiva ao Evangelho ou não. Obviamente a resposta é esta, possibilitada pela graça, e somente pela graça, né? Não por causa do livre-arbítrio, por causa da graça. Aliás, a teologia de Armínio, ela é caricêntrica, ela é centrada na graça e não no livre-arbítrio. Armínio, nas suas obras, ele diz coisas sobre a graça que eu nunca vi nem Calvino dizer. E não é exagero. Leiam as obras e constatem por vocês mesmos. Armínio diz, num dos famosos textos seu das obras, que levam seu nome, ele diz o seguinte: eu atribuo à graça o início, o desenvolvimento e a consumação de todo o bem. De modo que um homem, mesmo regenerado, ele não pode fazer qualquer bem, se não for sustentado pela graça. O que é isso? Senão uma teologia caricêntrica. Estou falando de charis, graça, né? A palavra grega para graça. Então, a teologia de Armínio é caricêntrica, é centrada na graça. Aliás, a graça preveniente é um dos postulados mais importantes de Armínio, que não é invenção de Armínio, é invenção de Agostinho, no contexto entre o quarto e quinto séculos, nas suas discussões com Pelágio, mas que Armínio toma esse conceito e também o aplica à sua exegese e à sua interpretação da Bíblia em geral. Vamos agora para os últimos slides. Vamos lá. Romanos 9 e a sua interpretação por parte de Calvino e Armínio. Então aqui estão os dois ali, né? Estou colocando Calvino em primeiro lugar, porque obviamente Calvino é mais proeminente, mais importante do que Armínio, pelo legado literário que ele nos deixou. Todavia, um conhecido teólogo do Calvin Theological Seminary, Seminário Teológico de Calvino, calvinista, chamado Richard Miller, veja bem, palavras vindas da boca de um calvinista, ele diz que Armínio é um dos 12 ou mais teólogos mais importantes ao longo da história da igreja. Claro que entendo que em termos de importância ele perde para Calvino, porque Calvino deixou uma Magnus Opum, que é o quê? As suas institutas, além de vários comentários bíblicos. Armínio, por outro lado, como a gente viu na introdução à biografia dele, ele foi mais pastor do que um professor. Ele foi pastor durante 15 anos, foi professor de teologia e tudo durante 6 anos, 5, 6 anos ali. Então ele deu maior ênfase na sua jornada cristã à questão ministerial e menos à questão professoral acadêmica. E isso explica muita coisa nas distinções de Calvino e Armínio, tá? Mas Armínio, obviamente, não perde em erudição em absolutamente nada para Calvino. Calvino, todavia, há de se entender de forma justa que, em termos da sua Magnus Opum, as institutas e comentários bíblicos, ele deixou um legado, em termos de quantidade, maior do que o de Armínio, tá? Bom, agora vamos ver como Romanos 8, 29 em Calvino e Armínio. Vamos ver o que eles dizem sobre esses textos. Algumas coisas eu repeti, então serei um pouco mais breve para não cansá-los, tá? Eu acho que vocês já estão aí daqui a pouco. Está muito cansativo ou não, gente? Está dando para ir? Ok? Então tá bom. Olha o que... Isso aqui é a citação literal, tá, gente? Do livro de Romanos, de Calvino, traduzido por uma editora calvinista, fiel, com tradutores todos comprometidos com o calvinismo, para deixar bem claro que não é nada de citação distorcida, extraída de contexto, nada, tudo corretamente colocado. E embaixo sempre a minha tradução de uma análise de Romanos 9, tá? O que Calvino diz sobre Romanos 8, 29? Calvino, né? Olha a fotinha dele lá, um paparazzo na época o flagrou num café ali em Genebra, então ele está ali do lado, tá? Bom, ele diz: o conhecimento antecipado de Deus, mencionado aqui em Romanos 8, 29, pelo apóstolo, não significa mera presciência. De novo, Calvino não aceita a existência de um Deus que só vê as coisas passivamente. Tudo que ele vê, ele decreta, ele tem que fazer, né? É claro que nós arminianos cremos que Deus decreta, mas não quer dizer que tudo que ele preveja, ele decrete. Porque senão necessariamente eu teria que entender que Deus, ele é o autor de todos os males e pecados no mundo, né? Se eu entender a lógica do próprio Calvino, de que tudo que a presciência de Deus vê, ele decreta, aí eu vou chegar a conclusões absurdas. Quer ver? Eu vou construir um silogismo bem rapidinho, imitando Armínio, né? Armínio gosta muito de silogismo. Vamos imitar a Armínio, fazer um silogismo bem simples, um raciocínio dedutivo lógico, seguindo a orientação calvinista, bem simples, rápido.
Premissa 1, tudo que Deus prevê, Ele determina. Premissa 2, Deus prevê todos os tipos de pecados no mundo. Conclusão, logo Deus determina todos os tipos de pecado no mundo. Então perceba que o negócio é uma barbaridade, não dá, não dá, né? É uma lógica que para mim não faz sentido, tá? Bom, então não significa presciência, mas significa sim adoção, né? Armínio entende o termo grego prognosco, né? O prefixo pro, antes de gnosco, conhecer, ao pé da letra prognosco, tem uma tradução, é conhecer de antemão, prever, presciência. E aí ele entende que prognosco tem relação com adoção, porque Paulo não usou a palavra grega para adoção se ele quisesse, né? Então para mim não faz o menor sentido, mas enfim. Mas significa sim adoção, pela qual o Senhor sempre distingue seus filhos dos réprobos. Os réprobos são aqueles que incondicionalmente Deus destinou ao inferno desde a eternidade passada, sem levar em consideração sua fé nem nada, ele quis fazer assim e acabou, né? Aí olha o que ele fala, detonando aqui o arminianismo, que na época dele não existia, né? Estava crescendo, olha o que ele diz. É falsa e contrária à palavra de Deus a doutrina de que Deus ou elege ou reprova com base em sua previsão. E isso é um dos fundamentos do arminianismo. Ele diz que isso daí é algo falso e contrário à palavra de Deus. Ora, mas Romanos 8:29 diz: aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Ou seja, a predestinação é subornada à presciência. Os predestinados são os pré-conhecidos. Com base nessa lógica, Armínio diz: não erra aquele que diz que o conhecimento prévio à presciência da fé em Cristo é indicado em Romanos 8:29. Aí você já vê uma disparidade absurda da interpretação. Calvino entende aí prognosco como adoção, e Armínio entende, não, prognosco é presciência mesmo, é do jeitinho que está lá, né? Por favor, temos uns 10 slides, vamos para o, segundo. Aqui é de assustar um pouco, não se assustem, mas já estou adiantando que vão se assustar. Eu não sei vocês, eu me assusto quando eu leio isso. A queda segundo Calvino e Armínio. Como Calvino e Armínio veem a queda do homem? Isso aqui é assustador, abre aspas, palavras de Calvino, tirada das Institutas, para quem quiser conferir, livro 3, capítulo 23, parágrafo 7. Está na página 409 do segundo tomo daquelas Institutas traduzidas pela Unesp recentemente. Tá? Vocês encontram em 2 tomos, a tradução muito boa, está presente ali. Olha o que ele diz, grifei de novo em vermelho os destaques. Deus não somente previu a queda do primeiro homem, e com ela a ruína de toda a posteridade, mas assim a ordenou. Deus quis que Adão caísse em pecado, e toda a humanidade junto com ele. E é o que é pior, mas a culpa não é de Deus, é de Adão. Mas Deus, não foi o Senhor que ordenou? Eu ordenei, mas a culpa é dele, não é minha. É isso aí, de forma, está ali, está citado, tá? Agora vejamos, olha o que Armínio diz sobre a queda original, abre aspas. O homem originalmente colocado nesta condição pela divindade, nesta condição ele quer dizer, podendo se tornar um vaso de misericórdia ou de ira, se ele crer ou se for incrédulo, né? É nesse contexto. O homem originalmente colocado nesta condição pela divindade, por transgredir o mandamento, não há uma ordem condicional sobre ele, é um mandamento que Deus dá, ele transgride, fez-se um vaso mau, e o próprio homem que se fez livremente, isto é, um pecador. Aí ele arremata dizendo, com nenhuma concordância da cooperação da divindade para esse resultado. Deus não cooperou, Deus não ajudou o homem a cair. Calvino diz, não, Deus ordenou. Armínio diz, ordenou coisa nenhuma, Deus não cooperou para que ele caísse, Deus permitiu. Mas permitir e ordenar é a mesma coisa? Deus cria seres livres, e para que eles possam exercer a sua liberdade, ainda que limitada, é mistério que eles possam escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Mas quando Deus os cria com essa possibilidade, Ele não os cria com a necessidade de praticar o mal ou o pecado. Há a possibilidade, mas não há necessidade. Ou seja, para Armínio, a queda é algo contingente. Adão não precisaria ter caído no pecado. Para Calvino, não. A queda é necessária. Deus quis que Adão caísse no pecado, mas a culpa é de Adão, não é de Deus. Aí você já viu onde isso vai dar, né? Por favor. Agora um momento de concordância entre Calvino e Armínio, né? Você vê que os opostos ainda têm momentos de concordância. Temos uma ligeira concordância sobre
o teor de Romanos 9. Tanto Calvino quanto Armínio acham uma parte de Romanos 9 como um todo meio obscura, né? Um texto um pouco obscuro em algumas coisas, isso é interessante. Olha lá, Calvino: não insisto na explanação destes pontos. Ele está se referindo às crianças ainda não serem nascidas, nem tendo praticado o bem ou mal, referindo-se a Esaú e Jacó, porque o pensamento do apóstolo é obscuro. Calvino fala, tem coisas aqui em Romanos 9 que não está muito detalhado, está meio nebuloso. É bacana que ele admite isso. Armínio também admite. Armínio vai dizer, eu confesso francamente que este capítulo, Romanos 9, sempre me pareceu estar envolvido na maior obscuridade. Só que aí ele conclui, e sua explicação tem se mostrado difícil, até que a luz, introduzida desta forma, dissipou as sombras. Ele disse, mas fui estudando, caminhando, e acabei crescendo, né? Mas o finalzinho de Romanos 9 é muito comovente. Depois, se vocês puderem virar lá nas duas últimas páginas, Armínio vai dizer, olha, se eu interpretei alguma coisa errada de Romanos 9 e tudo, estou disposto a ser corrigido, e se eu ver os meus erros, estou disposto a mudar de rota e agir da forma certa. Então é uma pessoa absolutamente humilde na sua exegese. Ele não é o dono da verdade. Isso é muito importante. Assim como eu também aqui, como creio eu, qualquer verdadeiro cristão não pode ser visto ou se arrogar para si o título de um dono da verdade, né? Quem está com a verdade e é a própria verdade é Cristo. As nossas teologias, nossas exegeses e interpretações são passíveis de erros e frequentemente erram. Então Armínio está dizendo claramente, eu não sou infalível não, viu gente? Eu posso errar, e se errar, e se vocês me convencerem do meu erro, eu estou disposto a dar a mão à palmatória e reconsiderar o meu pensamento. Ele termina, aliás, Romanos 9 com um poema, né? Está em forma de poema, quem ler o livro uma análise de Romanos 9 verificará isso. Isso é bacana pela humildade dele, tá? E não ele só, mas também Calvino. Aqui outro assunto espinhoso, Romanos 9 ensina a dupla predestinação. Vocês já perceberam desde o início a resposta para um grupo e para o outro, né? Então, vamos lá. Olha o que Calvino diz. Antes mesmo de nascerem, os seres humanos em geral, tá? A porção dos homens lhes é designada, o que cabe a cada homem, a cada um pela secreta vontade divina. A salvação ou a destruição dos homens depende da sua soberana eleição. De novo, meu irmão, se Deus te escolheu para a salvação, você vai ser salvo e não tem quem arrancará você das mãos dele. Agora, se Deus te escolheu para o inferno, e Deus o livre e guarde, se você está aqui nessa audiência nessa noite, meu filho, chora, sente e chore, porque isso está de acordo com a sua soberana eleição, que é secreta. Se Deus te escolheu para um vaso de ira, meu querido, você pode frequentar assim 500 cultos do pastor Paulo Romero, pode vir aqui o pastor Paulo Júnior, pode vir o Billy Graham, pode vir quem quer que seja, você vai direitinho para o inferno, porque Deus nunca te amou a ponto de enviar Jesus para morrer por você na cruz. Então, me desculpe se é um baita de um azarado ou de azarada. Não tem outra leitura, me desculpe se é um azarão. Olha o que Armínio em contrapartida diz. O apóstolo trata ali em Romanos 9, isso eu já li antes, mas estou reiterando, né? Do decreto pelo qual Deus decidiu justificar e salvar aqueles que seriam herdeiros da justiça e da salvação, não por obras, mas pela fé em Cristo. Aí ele diz, não do decreto pelo qual ele decidiu salvar estes ou aqueles e condenar outros, criticando o pensamento de Calvino, ou aquele pelo qual ele decidiu dar fé a alguns e retê-la de outros, criticando o pensamento de Calvino e aquilo que seria um dos principais pilares do sínodo ultracalvinista de Dort, entre 1618 e 1619, onde o comitê que participou do sínodo ou do concílio disse que Deus dá fé a alguns e escolhe não dar e ignorar a outros. Só que no final, esses outros que não deu fé, Deus vai condená-los justamente. Ô Deus, mas eu não creio porque o Senhor não me deu fé, não importa. Acabou, quem manda aqui sou eu. Você vai para o céu, o outro vai para o inferno, acabou. É isso e ponto. Tá? Por favor. Como Calvino e Armínio entendem os judeus rejeitados de Romanos 9? Vocês se lembram que no início de Romanos 9, Paulo está muito triste, vocês se lembram disso, né? Ele está triste por causa dos seus compatriotas judeus, porque muitos deles rejeitaram a Cristo. Como Calvino e Armínio entendem esses judeus que rejeitaram a Cristo? Olha a diferença grande de novo.
sua graça oculta, de novo, algo oculto, né, para Armínio. Armínio trabalha muito com vontade oculta, desejo oculto, providência oculta, graça oculta. Então, a graça oculta divina é mais evidente na segunda eleição. Deixa eu explicar. Aqui não é segundo turno não, viu? Segunda eleição aqui, a calvinista está querendo dizer, a primeira eleição é quando ele elege Israel como seu povo. A segunda eleição é quando ele elege incondicionalmente alguns para serem crentes e serem salvos. É isso que Calvino tem em mente, tá? Então, vamos lá. A sua graça oculta de Deus é mais evidente na segunda eleição de Israel, a qual é restrita a apenas uma parte da nação. Mais uma vez, Deus não quer salvar todo Israel, Ele quer salvar só um pequeno grupo. É o que Ele está dizendo claramente. E aí ele continua. A eleição divina para a salvação, que está entre colchetes, eu que remendei o texto para ajudar a compreensão. A eleição divina para a salvação faz distinção entre as pessoas desta nação, Israel, ao tempo em que predestina alguns judeus para a salvação e outros para a condenação eterna. Então, o que Calvino diz? Deus nunca quis salvar todos os judeus. Só faltou combinar isso com Paulo, né? Porque Paulo em Romanos 10 diz o quê? A minha oração por Israel é pela sua conversão. Não é? Todo Israel seja salvo. Ô Paulo, dá vontade de falar, Paulo, não ore para Israel, porque Deus já predestinou a maior parte para o inferno. Sabe que você nunca leu os institutos, ô Paulo? Já que Romanos 9, dizem alguns, é a criptonita do arminianismo, né? Ô Paulo, por que você está orando por Israel? Você está indo contra a vontade de Deus. Né? Como que você ora por pessoas que Ele já elegeu para reprovação desde a eternidade passada? Como que você anseia pela salvação de todo Israel, se Deus já exigiu, ou decidiu, ou decretou, soberano e incondicionalmente, desde a eternidade passada, que a maior parte das pessoas vão para o inferno? Paulo, não ore por eles não, rapaz. Perceba que há um gap, né? Porque Romanos 9 não pode ser lido isoladamente dos capítulos subsequentes, dos capítulos 10 e 11. Romanos 10:1 mostra que para o Israel que é vaso de ira, ainda ele pode crer. Há um gap, sim, há uma lacuna, né? Há uma lacuna. Nós não podemos ler apenas isoladamente Romanos 9 dos outros capítulos subsequentes, aliás, à luz de toda a epístola, né, os capítulos 10 e 11. Quando a gente lê Romanos 10:1, Romanos 11, 20, 21, 23, deixa claro que outra parte de Israel pode ser salva. De modo que não há uma eleição incondicional sobre alguns poucos privilegiados para a salvação e sobre a maioria esmagadora para a condenação. Romanos, como um todo, não sugere esse tipo de leitura. Por isso que é perigoso isolar um texto bíblico do seu contexto, tá? Então, vocês viram o que Calvino diz. Deus escolheu alguns judeus para a salvação e outros para o inferno. Paulo, em Romanos 10 e 11, deixa claro que não é isso que Deus escolheu, não. O que Armínio diz sobre o assunto? Olha lá. Não se segue que alguns dos judeus são rejeitados, a não ser por esta marca distintiva. Qual é? Ou seja, que eles não creem em Cristo, mas seguem após a justiça da lei, ou seja, eles querem ser justificados pela prática das obras da lei. Mas os filhos da promessa são aqueles que buscam a justiça e a salvação pela fé em Cristo. Ou seja, ele destoa mais uma vez totalmente do comentário de Calvino. Gente, vocês me permitem, tem mais alguns slides, pode, tudo bem? Acho que agora está dando 9 horas, é isso? Pode mais alguns minutinhos, tudo bem? Eu estou com receio de que não fique muito cansativo para vocês, né? Vamos só, deixa eu só ver o anterior, por favor, só para eu, sua graça oculta, perfeito, o próximo, perfeito, obrigado, viu? Esaú e Jacó segundo Calvino e Armínio, eu já me adiantei, vamos ver agora como eles entendem. Quem é Esaú e Jacó para Calvino e para Armínio? Segundo, primeiro Calvino, não devemos duvidar de que Jacó foi incorporado a Cristo, ou seja, foi salvo, né? Para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Aí é o que ele diz. Jacó é, pois, eleito para a salvação. Esaú, rejeitado para a condenação no inferno. O texto não está falando disso. Deus escolheu que a promessa de Abraão de abençoar todas as famílias da terra seria por Jacó e não por Esaú. É somente isso, né? É interessante que tanto Calvino como Martin Lloyd Jones, a maioria esmagadora dos
calvinistas entendem isso. Não, Jacó, ele é amado de forma eletiva e Esaú é rejeitado de forma também eletiva. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. O texto não está falando disso, né? Não é esta a situação. E aí ele continua: Jacó é, pois, eleito, Esaú rejeitado. E são diferenciados pela predestinação de Deus aqueles, referindo-se a Esaú e Jacó, entre os quais não existia diferença alguma quanto aos méritos. Pois é, mas Armínio diz que Deus, ele simplesmente prevê desde a eternidade passada a fé. A fé não é uma obra meritória. E Armínio se fundamenta em Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5, onde Paulo contrapõe a fé às obras. A fé não é algo meritório. Muito pelo contrário, a fé, a própria fé, é um dom de Deus. Não no sentido calvinista de que ele dá para alguns e tira de outros, mas é uma possibilidade de fé e confiança em Cristo que é disponibilizada a todos, sem exceção, quando estes são expostos à mensagem graciosa do Evangelho de Cristo. E aí, Armínio vai dizer: Jacó e Esaú devem ser considerados não em si mesmos, e sim como tipos. Já mencionamos isto em alguns slides atrás, portanto vou prosseguir, tá? Por favor. Faraó, segundo Calvino e Armínio. Aqui também tem uma coisa muito séria que Calvino diz. Vamos lá. Abre aspas, Calvino. A predestinação de Faraó para a destruição, em nenhum momento, Romanos 9 diz que Faraó foi predestinado para a destruição. Se você ler Romanos 9,17, vai dizer que Deus simplesmente o levantou para que o poder dele, a glória dele, fossem manifestos em toda a terra. Em nenhum versículo de Êxodo, entre os capítulos 4 a 14, como preâmbulo das 10 pragas, as 10 pragas, e o auge disso, que é a abertura do Mar Vermelho, e a leitura paulina de Romanos 9, em nenhum momento encontraremos tal tipo de fraseologia teológica que diga que Faraó foi predestinado à condenação. Então, primeiro, já existe a imposição de um pensamento. A predestinação de Faraó para a destruição se relaciona com o justo e secreto conselho de Deus. De novo, é justo e é secreto. Ninguém sabe, mas Calvino sabia, né? Nem Paulo sabia, Calvino sabia. É um conselho justo e secreto. Mas Calvino, se é secreto, como você sabe? Não sei, eu estou falando porque está aí, enfim, né? É isso aí. Ele, Deus, afirma não simplesmente que previra a violência de Faraó. De novo, não existe previsão pura para Calvino. Mas sim que também a ordenara. Deus ordenou a violência de Faraó e depois vai culpá-lo por isso. Faraó, eu que ordenei você a endurecer o seu coração e tudo. Depois vou te culpar por aquilo que eu mesmo fiz você fazer. Entendeu a lógica? E aí é o que ele vai dizer. Abre aspas, na página 390. Calvino do comentário de Romanos. Deus disse que Faraó era produto da eleição divina e que seu caráter, o caráter de Faraó, lhe fora dado por Deus mesmo. O caráter mau que Faraó teve foi dado pelo próprio Deus. E a culpa é de Faraó, não é de Deus. Palavras muito claras ali. Como que Armínio entende isso? Se Deus é livre, pois a simples declaração de seu próprio poder e a demonstração de seu próprio nome levanta, endurece e pune ao Faraó, aí ele já está levando o contexto mais em conta, não tem nada de predestinação no sentido de arbitrário da condenação, então injustiça não pode ser atribuída a Deus, porque em seu propósito de acordo com a eleição, ele, Deus, decreta demonstrar seu próprio poder e glória no justo endurecimento e punição dos filhos da carne. Ou seja, Faraó é representado tipologicamente também por Armínio como um filho da carne, ou seja, como aquele que busca a justificação não pela fé, mas pelas obras da lei. A leitura de Armínio é tipológica. Eu ia fazer uma observação do endurecimento do coração de Faraó, não vou fazer. Depois, qualquer coisa a gente comenta para não perdermos aqui o tempo, tá? Da ideia do endurecimento. Mas vamos lá, por favor, o próximo. Os vasos de ira, segundo Calvino e Armínio. Quem são os vasos de ira? Para Calvino, ele vai dizer: a falha de Paulo em explicar por que os vasos de ira são preparados para a destruição não causa surpresa, pois ele pressupõe, Calvino pressupõe que Paulo pressupõe, que a razão se acha oculta no eterno e inexplicável conselho divino. Ou seja, Calvino, por que os vasos de ira vão para o inferno? Eu não sei, isso aí é uma vontade, o conselho oculto e secreto de Deus, eu não sei. Tá? Mas ele vai dizer, mas isso é justo, cuja justiça
é digna de nossa adoração e não de nosso escrutínio. Olha, eu não sei porque o vaso de ira vai para o inferno, Deus manda ele para lá, eu só sei que Deus é justo, Ele sabe o que faz, deve ser coisa boa. E devemos adorá-lo por isso, Deus é digno de adoração, né? Enfim, agora, mais uma vez, a declaração, a meu ver, magistral de Armínio sobre os vasos de ira. Abre aspas. Ele, Deus, não está irado com eles, a menos que eles já tenham se tornado vasos de ira. Eles que se tornam, é por isso que Deus se ira com eles. Eles são impenitentes, desobedecem a Deus, recusam o evangelho, é por isso que se tornam vasos de ira. Não tem nenhum decreto oculto, nada disso. Isso daí é eles que se fazem vasos de ira. Nem ele, Deus, quando por seus próprios méritos, os méritos das pessoas que se tornam vasos de ira, eles foram preparados para a destruição, imediatamente, de acordo com o seu próprio direito, leva a cabo a sua ira na sua destruição. Mas olha o que Deus espera dos vasos de ira. No calvinismo, irreversivelmente estão perdidos. No arminianismo, o que ele diz? Ele os suporta com muita longanimidade e paciência, convidando-os à penitência, esperando por seu arrependimento. Deus ama os vasos de ira e quer ainda vê-los convertidos. O destino deles não está irreversivelmente selados. Eles podem se converter por uma obra da graça divina. Finalmente, mais 2 pontos, tá? 3.10, já vou terminar, ok? Porque alguns pecadores se perdem. Mais uma vez, vamos ver o que Calvino e Armínio dizem sobre essa questão. Calvino, os réprobos, aqueles que são rejeitados incondicionalmente desde a eternidade passada e estão selados incondicionalmente para o inferno, isso quer dizer réprobo. Os réprobos, em quem Deus deseja que seu poder se faça notório, são procedentes da fonte secreta de sua providência. De novo, é uma providência secreta. Deus quer que o sujeito seja réprobo e acabou. Mas por que quer, Calvino? Eu não sei, pergunta para ele. É segredo. Olhem a resposta de Armínio. Olhem a resposta. É secreto quem são aqueles a quem Deus quer endurecer? De maneira nenhuma. Nada é mais comum na Escritura do que o fato de que os pecadores, ao perseverarem em seus pecados contra a longanimidade de Deus, que os convida ao arrependimento, estes são aqueles a quem Deus quer endurecer. Não tem nada oculto. A Bíblia revela de ponta a ponta que Deus quer endurecer aqueles que persistente, recorrentemente estão permanecendo nos seus pecados e ignoram a Deus, o seu evangelho, a sua graça. Estes é que se tornam vasos de ira. Não tem nada de um conselho secreto, nem nada do gênero. Não, isso é muito claro, Armínio diz, na Bíblia toda. Finalmente, o último slide, com o qual eu quero concluir. Deus deseja que todos sejam salvos? Essa pergunta é das mais importantes de todas, né? Vejamos o que Calvino e Armínio dizem sobre isso. E de novo nós temos eu não tenho como concordar com Calvino, apesar de todo o respeito que tenho para com ele e para com a sua obra. Olha o que ele diz. O Senhor, em sua eleição totalmente imerecida, é verdade, ela é imerecida, é livre e isento da necessidade de conceder igualmente a todos a mesma graça. Deus não tem que conceder a todos a mesma graça. É verdade, mas, por outro lado, uma vez que Ele é justo, e se a salvação, a eleição para a salvação no calvinismo, ela é incondicional, por que Deus incondicionalmente não elege a todos? Onde que está a justiça e a bondade junto com isso? Ele simplesmente não trabalha essa questão. Ao contrário, olha o que ele fala que Deus faz. Deus ignora quem quer e escolhe a quem lhe apraz. Quem vai para o inferno, Deus ignora. Não quero salvar e ponto. Continuando. Pareceu bem a Deus segundo Calvino, né? Iluminar alguns a fim de que viessem a ser salvos e cegar a outros a fim de que viessem a ser destruídos. É alguma coisa boa para Deus, para os olhos dele. Ele quis fazer assim, se é uma coisa boa. O que Armínio diz? Olha só a questão da vontade antecedente e consequente, como funciona na prática em Armínio, e eu quero concluir aqui. Em sua vontade antecedente, ele, Deus, deseja que todos os homens e cada um deles fossem salvos. Todos. Mas em sua vontade consequente, depois que Deus vê a resposta de fé ou incredulidade, Ele deseja que aqueles que creem e perseveram na fé sejam salvos, mas que aqueles que são incrédulos e impenitentes permaneçam sob condenação.
Aqui, senhores, nós temos um resumo do comentário de Armínio sobre Romanos 9, alguns de Calvino também. Digamos que selecionamos os melhores momentos, talvez alguns eu diria os piores, né? Mas eu espero que de alguma forma tenhamos sido abençoados, amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero agradecê-los mais uma vez por tão gentil e bondosamente emprestarem os vossos ouvidos e o precioso tempo de vocês para uma noite meio fria, gelada, que vocês virem aqui, e estaremos ainda um pouco mais aqui. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Paulo Romeiro, que tem se mostrado uma pessoa muito gentil e generosa, e que gentilmente também nos permitiu que pudéssemos falar um pouco sobre a palavra de Deus, alguns assuntos teológicos e bíblicos, amém? Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo. Glória a Deus. Não, pode deixar aí. Bom, primeiro, parabéns, muito bom. Obrigado. Eu tive a oportunidade de ler aquele livro do Norman Geisler, Eleitos Mais Livres. Perfeito. E ali, o Norman Geisler, ele se denomina um Calvinista moderado, né? E ele faz muito debate com o Sproul, né? Que ele diz que o Sproul chama ele de arminiano. E ele tem razão. Embora ele diga que é um calvinista moderado, né? Na questão, especificamente, do ponto que, inclusive, eu já li também a respeito da remonstrância, que aqueles que fizeram esse estudo, na época, lá me corrija se estiver errado, mas eles deixaram aberto um dos pontos, que seria a questão se a pessoa o salvo poderia ou não perder a salvação, para que fosse pesquisado adiante, novamente, se haveria essa possibilidade ou não, né? Então, se o senhor puder dar uma palavrinha sobre isso, e se não for pedir demais, também, se fosse possível, uma palavra sobre qual a visão do senhor sobre a questão daqueles que nunca tiveram oportunidade para ouvir o Evangelho, né? Perfeito. Como que a gente poderia interpretar isso à luz das Escrituras. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado pela pergunta, viu? Bom, se eu esquecer alguma coisa, por favor, me lembre, tá? O pastor Paulo Romeiro, me lembre aqui que eu vou tentar, né? Vamos lá. Vamos começar com Sproul e Geisler, né? Realmente, Geisler está equivocado. Ele não é calvinista moderado. Ele é um arminiano de 4 pontos, né? Então, ainda bem que o calvinista R.C. Sproul o corrigiu corretamente. Geisler não é calvinista, mas nem aqui nem lá na China, né? Ele é um autêntico. Ele tem a característica de um arminiano batista, que aceita os 4 pontos, mas no último da perseverança dos santos diz que não perde a salvação em tudo. Então Geisler, ele é arminiano, mas eu diria um arminiano de 4 pontos, mas a gente vai ver se isso é verdade até o término da minha fala aqui, a sua questão. A segunda questão envolve, a questão da salvação, perfeito, lembrei, realmente, no documento da remonstrância, que data de 1610, os remonstrantes, entre 44 a 46 ministros, que seguem, de certa forma, o pensamento e a teologia de Armínio, o número não é muito preciso, alguns dirão 44, há quem diga 45, 46, enfim. Aliás, o termo remonstrância, ele pode ser traduzido, entendido como a ideia de um protesto. É um protesto que os seguidores do pensamento de Armínio fizeram às concepções teológicas calvinistas da sua época, por isso que é remonstrância. É um protesto que eles elaboraram com 5 pontos, tá? E no 5º ponto da remonstrância, eles dizem que Armínio não se posicionou bem sobre a questão da salvação, se o homem pode perdê-la ou não. Entre os eruditos da vida e obras de Armínio hoje, há um ponto pacífico de que a perda da salvação é sim absolutamente clara no texto de Armínio. O que a maioria esmagadora dos arminianos não sabem, talvez alguns deles estão aqui nessa noite, e nem calvinistas, né? Se arminianos não sabem, menos ainda calvinistas, porque é uma especificidade de Armínio mesmo. E eu digo isso porque raramente a gente vê um calvinista que estuda mais as obras de Armínio e tudo, por isso que eu estou dizendo, tá? Não é no sentido de demérito, não. Mas o que ocorre?
Armínio, ele distingue os crentes em dois tipos de cristãos, melhor dizendo. Existe o crente e existe o eleito. Crente e eleito. Para Armínio, o crente pode perder a salvação, o eleito não. Permita-me agora explicar. Isso está nas obras de Armínio, tá? Ele faz uma distinção entre duas classes de cristãos, o crente e o eleito. O crente, para Armínio, ele é um cristão verdadeiro, mas é um crente que apenas ele crê inicialmente em Jesus, né, pela graça, mediante a fé, ele crê em Cristo. Só que Deus, não se esqueça que a salvação no arminianismo é baseada na presença da fé. Qual é a lógica de Armínio? Ora, se Deus salva com base na presença da fé, os crentes são aqueles que ele previu que creriam inicialmente em Cristo, mas não previu que perseverariam crendo até o final. Portanto, estes não são eleitos, foram salvos. Se tivessem morrido crendo em Cristo, seriam salvos, mas como Deus não preconheceu que perseverariam na salvação, eles perdem a salvação. Os eleitos, diz Armínio, esses não podem perder a salvação, porque Deus desde a eternidade passada, Romanos 8, 29, 1 Pedro 1, 2, Efésios capítulo 1, versículos 1 a 13, enfim. Os eleitos, diz Armínio, Deus desde a eternidade passada previu que eles creriam em Cristo, pela graça, e previu que eles continuariam crendo em Cristo pela graça até o fim de suas vidas. Como a salvação é pela graça mediante a fé, estas pessoas não podem perder a salvação, tá? Então você tem duas classes de cristãos no arminianismo. Então é correto dizer que pode perder a salvação no arminianismo, assim como é correto dizer que não perde. Isso explica porque grande parte dos batistas, por exemplo, eles são arminianos de 4 pontos. No último ponto da perseverança, eles dizem que não perde, porque eles pegam a vertente da eleição e desconsideram aquele do cristão que é apenas crente. Agora, as duas concepções em Armínio estão presentes em consonância com o seu estudo. Agora é verdade que em muitos momentos Armínio ele é ambíguo no que tange a ideia de poder perder ou não, mas lendo mais pormenorizadamente o seu texto, tem 2 estudiosos americanos que estiveram inclusive aqui no Brasil no ano passado na segunda conferência, segundo congresso arminiano, aliás um deles esteve que é o Keith Stanley. Keith Stanley e Thomas McCall, no seu livro Armínio, Teólogo da Graça, eles explicam um problema que houve nessa ideia de dizer que não se perde a salvação por causa de um erro na tradução no texto latino do pensamento de Armínio. Então, é correto dizer, é absolutamente correto dizer que crentes verdadeiros em Cristo podem perder a salvação no arminianismo, mas não é correto dizer que eleitos podem perder a salvação. Porque se a eleição para a salvação se dá com base na presciência divina, a pessoa não pode perder a salvação, senão a previsão de Deus foi errada na eternidade passada, ok? Terceira pergunta, como que ficam aqueles que nunca ouviram o Evangelho, né? Aí nós temos algumas hipóteses. A primeira delas, poderíamos usar aqui a ideia do conhecimento médio de Luís de Molina, o famoso jesuíta espanhol do século XVI, lembrando que, talvez para quem não saiba, que Armínio, ele de certa forma crê e defende o conhecimento médio, tá? A ideia do conhecimento médio, a ideia de todas as coisas que ocorreriam, dada uma conjuntura X de acontecimentos ou personagens, essa ideia de uma forma bem geral, Armínio a entende. Então, com base na teoria filosófica molinense de Luís de Molina do conhecimento médio, eu poderia responder essa pergunta dizendo o seguinte: todos os povos, nações, tribos ou clãs, todos os espaços geográficos, todas as etnias, todas as línguas, todos aqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, Deus, pela sua presciência, desde a eternidade passada, Ele previu que estas pessoas, ainda que missionários, lhes fossem enviados, eles ouvissem o Evangelho, eles não creriam. Portanto, se o Evangelho não é enviado lá, não é porque Deus não ama, mas porque Deus já previu que, pregando ou não pregando, ouvindo a mensagem, de qualquer forma eles não creriam. Essa é uma possibilidade interpretativa, tá? Esse assunto é complexo, mas é uma possibilidade. Qual uma segunda possível resposta? Com base naquilo que é chamado de graça, ou melhor dizendo, a revelação geral de Romanos capítulo 1 e 2. Deus, como Ele é justo, e eu creio que nenhum de nós ousaria contestar essa informação, essa declaração, essa afirmação de que Deus é justo, Ele seria absolutamente injusto se condenasse à perdição
sob a alegação de que não crerem em Cristo, pessoas que nunca sequer entraram em contato com o Evangelho. Espera aí, se o critério para a salvação é a fé em Cristo, e a fé vem pelo ouvir a palavra, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 em diante, Deus não pode usar como critério a descrença para pessoas que simplesmente não puderam crer em Cristo. Então talvez Ele poderá ter outros critérios, que não necessariamente a fé em Cristo, sendo que essas pessoas serão salvas pelos méritos de Cristo, ainda que inconscientemente não saibam. Deus pode usar outros critérios, com base na revelação geral, a natureza e tudo, e a consciência que Deus lhes deu. Estou citando Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15 em diante, Ele pode fazê-lo. Então estas seriam duas possíveis respostas a isso. Mas jamais entenderíamos que Deus não quis salvar essas pessoas para as quais o Evangelho não foi enviado. E por quê? Porque Marcos 16 é categórico: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O calvinismo responderia a você dizendo: essas pessoas, tribos, clãs, espaços geográficos que nunca ouviram o Evangelho, Deus nunca quis salvá-los. Essa é a resposta de Piper. O calvinismo em geral, a teologia reformada ou calvinista diz isso. Eu acho essa declaração temerária. Porque se há lugares que não houve Evangelho, não é porque Deus decretou que essas pessoas não fossem salvas, é porque eu, enquanto igreja, sou omisso no meu papel de cumprir o ID e ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então não é porque é um decreto secreto oculto que quer que o sujeito que mora lá na ponta do Sri Lanka não ouça o Evangelho e vá para o inferno. Não, é porque eu, enquanto igreja, me omito da minha responsabilidade. Então não há um decreto que diga nesse sentido. De uma forma bem geral eu diria isso, tá bom?